E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de geografia, hoje com o tema fusos horários. E eu acho que vocês já devem ter percebido que as horas elas não são iguais em toda a Terra. Os horários eles são diferentes. Por exemplo, quando são 6 horas aqui no Brasil, no Japão, que são 12 horas adiantada do Brasil, já são 18 horas. Em Londres, na Inglaterra, já é por volta de 9 horas, que são 3 horas adiantadas do horário do Brasil. Nova York, nos Estados Unidos, tem 1 hora de atraso, serão 5 horas. Então, assim, há uma diferença de horários no mundo e isso acontece devido ao movimento de rotação da Terra, né? Que as partes da Terra elas vão sendo iluminadas em horários diferentes, né, devido ao formato da Terra também. E a existência dos fusos horários, daí a existência dos fusos horários. Então a gente vai entender o que é fusos horários na prática hoje. Vamos lá? Vamos seguir aqui. Olha só, observem esse planisfério. Os fusos horários são justamente essas faixas que ficam entre um meridiano e outro. Eu tô colocando os pontinhos azuis aqui só para vocês identificarem as faixas, tá? Então, essa parte do meio que fica entre um meridiano, entre uma linha e outra, tá certo? Então, ao todo, são 24 fusos horários criados pelo ser humano. E por que esse número? Por que 24 fusos? Justamente devido ao movimento de rotação da Terra. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesma? 24 horas, aproximadamente. Eu digo aproximadamente porque, na real, a Terra demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para fazer esse giro completo aí de 360 graus, né, que é a circunferência da Terra, em torno dela mesma. Então, é por causa disso que existem os 24 fusos horários. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, se em 24 horas a Terra gira 360 graus, em 1 hora a Terra gira quantos graus? É fácil, só é dividir 360 por 24 horas. E a resposta é o quê? 15 graus. Então, em 1 hora a Terra gira 15 graus. Então, você está aí assistindo essa videoaula e aí daqui a pouco já passou 1 hora, a Terra já girou 15 graus e você só percebeu porque ficou mais tarde, né? Então, é isso, minha gente. É por causa disso, né, que existe aí essas 24 divisões. Cada fuso desse corresponde a 1 hora e também a 15 graus, tá certo? Então, assim, por que esses fusos foram criados, né? Para quê? O objetivo é organizar a hora na Terra, as horas nas localidades aí da Terra. Para vocês terem uma ideia, gente, antes de organizar isso aí, era uma loucura. Uma empresa, vou dar só um exemplo para vocês terem uma noção de como era. Uma empresa de transporte ferroviário nos Estados Unidos, ela tinha uma tabela com 300 horas diferentes. Então, toda cidade que chegava era 1 hora diferente, tinha que ser acertado o relógio. Então, era muito confuso. Para organizar isso aí, um grupo de vários países, né, um grupo de países se reuniu em Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1885. E eles organizaram aí esse sistema de fusos horários. Nesse encontro que eles fizeram, eles definiram um fuso principal. Então, tem um fuso que é considerado o marco zero
de onde as horas elas começam a ser contadas. Quem foi aí o privilegiado, né? Quem foi escolhido como fuso principal? Foi justamente esse fuso aqui, né, do meridiano de Greenwich. Então, esse fuso aí, ele foi escolhido para a contagem das horas. Se vocês observarem aqui embaixo, olha, tem a numeração. Deixa eu ver se consigo tirar aqui, olha, aqui embaixo, ó, fuso 0, tá vendo? A partir daí, para leste, as horas são somadas. Pode observar aí, ó, tem o 0, aí mais 1, mais 2, mais 3, tá? Até mais 12. A partir desse ponto 0 para o oeste, as horas, elas são, digamos, diminuídas, né? Elas são reduzidas, do menos 1 até o menos 12. Por quê? Porque para leste soma e para oeste diminui. Justamente por causa do movimento da Terra. A Terra, ela gira como? No sentido anti-horário, ou seja, de oeste, ó, para leste. Então, você imagina o Sol de frente aí, dessa Terra? Quais são as localidades que serão iluminadas primeiro? Logicamente, as que estão a leste. Então, a leste sempre será mais tarde, as horas sempre serão adiantadas. E as localidades a oeste vão sendo iluminadas depois, à medida que a Terra gira. Então, é por conta disso que sempre será mais tarde nas regiões que estão a leste. Mas a gente vai entender isso agora, a gente vai ter um exemplo aqui de como calcular os fusos horários. É muito simples, gente. Eu super recomendo que você expanda a tela aí do seu celular, coloque ele na horizontal para que você possa ver a imagem grande, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de cálculo de fuso horário. Eu vou escolher aqui um ponto, tá? Eu vou ver se eu consigo ampliar aqui, peraí. Deixa eu ver. Aqui, para ficar mais claro. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo ativar o lápis. Aqui, consegui. Olha, eu vou escolher aqui o ponto C. Ponto C aqui no Brasil, tá? Esse é o meu ponto de referência. Se eu quiser saber o horário de um lugar que está a leste do meu ponto de referência, eu somo 1 hora a cada fuso. Lembra? Cada fuso desse, gente, equivale a 1 hora ou 15 graus, tá bom? Por isso que eu vou somar 1 hora a cada fuso. Então, vamos ver. Se são 10 horas nesse ponto C, que horas serão no ponto T, aqui na ilha de Madagascar, no continente africano? Vamos somar? Como o ponto T está a leste, a gente soma, porque lá vai ser mais tarde, devido ao movimento de rotação. Então, vamos ver. Se aqui no ponto C são 10, nesse fuso aqui que eu estou marcando agora, olha, é 11. Nesse aqui é 12, 13, 14, 15, 16 horas. Pronto. Serão 16 horas no ponto T. Vamos fazer outro cálculo para treinar mais? Vamos pegar outro ponto aqui. Vou pegar esse ponto N aqui. Se são 21 horas no ponto N, meu ponto de referência é o N, tá? 9 da noite, né? 21 horas no ponto N. Que horas serão no ponto P? Primeira coisa que eu preciso saber é, o ponto P está a leste do meu ponto de referência. Então, eu vou somar. Então, vamos ver se são 21 horas aqui no ponto N. Nesse fuso aqui, 22, 23, 24 horas. Opa, 24 horas é meia-noite, né? 0 horas. Então, a gente zera aqui. E já vamos iniciar. 1 da madrugada, 2, 3 horas da madrugada do outro dia, não é? Então, aqui vai ser um dia, aqui já vai ser outro dia já. Tá vendo? É simples demais. Vamos fazer um agora para o oeste, diminuindo.
Então, eu vou escolher aqui. Deixa eu ver que ponto eu escolho. Eu vou escolher o ponto... O ponto E aqui em cima, ó. Digamos que são 15 horas no ponto E. Que horas serão no ponto S? O ponto E é meu ponto de referência, o ponto S está a oeste. Então, eu vou diminuir para saber que horas serão aí. Então, se aqui são 15 horas, né, gente, que eu falei? Aqui são 14, aqui são 13 e aqui são 12 horas. É fácil demais, gente. Só mais um voltando. Pegar agora o ponto N. Se são 20 horas no ponto N, que horas serão no ponto U? Eita, a gente vai ter que voltar muito aí. Vai contando comigo, tá bom? Então, se são 20 horas no ponto N, aqui nesse outro fuso, 19, aqui 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 horas. 12 horas no ponto U. Pronto. É basicamente esse o sistema. É assim que funciona, tá bom? Então, a gente vai ver aqui os fusos horários do Brasil. O Brasil, gente, é um país extenso no sentido leste-oeste. Então, nesse sentido aqui. Então, ele pega 4 fusos horários. Países extensos no sentido leste-oeste, como a Rússia, a China, os Estados Unidos, eles têm várias horas de diferença, né? Dentro do próprio país, justamente por conta dessa extensão aí, extensão longitudinal. E por causa disso, o Brasil ele tem 4 fusos horários. Tem uma aqui, ó, pega uma aqui nas ilhas de Fernando de Noronha, que faz parte do Brasil. Outro fuso é aqui, ó. Outro fuso é aqui no estado da Amazônia, do Amazonas, no Mato Grosso. E outro aqui no Acre. Então, 1, 2, 3, 4 fusos horários no território brasileiro, tá bom? Então, por exemplo, quando aqui no Acre são 10 horas, que horas serão aqui em Fernando de Noronha? Lembra, Fernando de Noronha está a leste, então a gente vai somar 1 hora a cada fuso. Se aqui no Acre são 10, aqui são 11, aqui 12 e aqui 13 horas. Simples. Vamos fazer o contrário agora. Se, por exemplo, aqui no Maranhão são 12 horas, que horas vão ser aqui no Acre? Então, a gente vai diminuir, porque o Acre está a oeste do ponto que a gente quer saber. Então, se aqui são 12, aqui são 11 e aqui são 10 horas. Simples, né? Só uma última consideração, gente, é com relação a esses fusos que estão, essas linhas tortas. Vocês estão percebendo? Olha, o fuso, o meridiano era para ser assim, retinho. Não igual o meu, que tá torto, né? Uma loucura aqui. Mas você percebe que ele não é, ó. Ele deu uma entortada boa aqui, ó. Tá vendo? Por que que essas linhas estão tortas? Isso acontece nos mapas do mundo todo, não é só no Brasil. Na verdade, eles fazem, o governo, né? Geralmente os órgãos oficiais, fazem essas adaptações nos fusos para facilitar a vida das pessoas. Porque imagina se esse fuso aí, no caso do estado do Pará, só um exemplo, seguisse o curso normal dele, que era para ser, né? O Pará ia ficar com 2 horários diferentes dentro do próprio estado. Então, aqui ia ser um horário, aqui ia ser outro. É o caso da Paraíba também, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Olha, esse fuso que vem aqui, ó, era para cortar esses estados aqui no meio. Ia ficar 2 horários diferentes. Um no litoral, mais tarde, e outro no sertão, no interior aqui, diferente. Então, para facilitar, para não ficar 2 horários em um mesmo estado, eles fizeram esses desvios, esse desvio prático, né? Para dar mais praticidade, facilitar a questão do comércio, do funcionamento dos bancos, etc. e tal. Lembrando que o horário oficial do Brasil é o horário de Brasília, tá bom? Então, tem uma atividade aqui pra gente
praticar, exercitar isso, é mais ainda. Faz um print aí ou dá um pause nessa imagem. Da 1 a 3, que são questões teóricas, aqui a gente vai praticar um pouco mais. Então, a questão 4, faz um print aí também para copiar. E essa questão 4, vocês vão responder ela com base nesse mapa aqui, tá? Então, você pode fazer um print aí desse mapa, não precisa desenhar o mapa. Você pode fazer um print, eu dar um pause e você vai fazendo a contagem das horas com base nele, tá bom? Então, se você ficou com dúvida, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, gente. É um conteúdo simples, fácil, mas que exige prática. Exige ver mais de uma vez, né? Se não entendeu. Se entendeu, beleza. Então, é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e bons estudos.